Bom dia, pessoal. Eu sou o Lício, da Adland. A Adland vem de Decentralized Lending, é um acrônimo. A gente tem uma pegada um pouco mais tecnológica. Eu vou apresentar aqui uma visão um pouco mais técnica, mas vamos ver se a gente consegue passar para vocês aqui o conceito do que a gente está querendo construir. Bom, durante o nosso projeto Lift, a nossa tese foi de que existe um gap, especificamente na área de crédito, para pequenas empresas, né? Isso é notório no Brasil, a gente fala bastante disso. O próprio Banco Central vem aí com uma série de iniciativas trazendo novas regulações, novas oportunidades, novas formas de pensar e tecnologia, especialmente essas tecnologias mais recentes como o próprio Pix, que vem ajudando bastante a inclusão bancária aqui de uma série de participantes aí da sociedade, né? Mas a gente nota que ainda existe aqui um gap, especialmente entre pequenos estabelecimentos e numa relação de B2B, de empresas vendendo para empresas, né? Então, o propósito da Adland é ajudar pequenos estabelecimentos, especialmente pequenos distribuidores regionais, que vendem para outros pequenos estabelecimentos o seu estoque. Então, o nosso exemplo clássico aqui é sempre uma oficina mecânica que precisa comprar, por exemplo, suas autopeças, ou uma loja de construção que precisa comprar o seu material para vender para os seus clientes, né? E esse estabelecimento, por ser pequeno, o estabelecimento vendedor, por ser pequeno, ele faz uma operação de prazo para o seu cliente a fundo próprio. Ou seja, ele compromete o seu próprio caixa, compromete a sua própria liquidez para poder fazer essa operação, o que a gente chama de boleto parcelado, boleto pré-datado, né? Então é muito comum nessa operação, a gente, de acordo com os nossos levantamentos, em torno de 50% dessas operações são feitas no boleto e com algum prazo, e prazos curtos, entre 30, 60, 90 dias, uma média de 50 dias de duração desse prazo. Esses dias todos de distância entre a venda e o pagamento acabam comprometendo o caixa da empresa aqui, que é o pequeno distribuidor. E comprometendo o caixa, ele não consegue comprar produtos para vender para o seu próximo cliente. Ele tem que aguardar aquele recebível voltar para que ele possa fazer a próxima compra e ter novamente o seu estoque restabelecido. Por outro lado, o pequeno estabelecimento que compra, né, o comprador aqui, ele precisa de prazo, porque ele vai levar o seu estoque para sua oficina, para sua loja, para o seu pequeno negócio. E com esse estoque ele vai trabalhar o mês dele, vai trabalhar o bimestre dele, vai produzir, e com esse dinheiro ele volta para pagar o estoque que ele levou e, consequentemente, honrar o pagamento e fazer a próxima compra e girar o próximo ciclo. É bastante comum essa operação hoje no Brasil. Como esse pequeno distribuidor ele vai conceder crédito a risco próprio, ele faz consulta dos birôs tradicionais, né? Então ele usa dados tradicionais de mercado, que são dados muito mais voltados para o reputacional do que para o transacional. Então é aqui que a Adland se propõe a fazer uma mudança de paradigma. A gente está trazendo para essa operação duas coisas muito importantes que usam aqui os novos recursos que o Banco Central vem oferecendo para a sociedade. O primeiro deles é o próprio Pix. Ao invés da gente fazer um boleto, emitir um boleto, e esse boleto ficar na gaveta do lojista esperando o prazo de pagamento, a gente vai passar a emitir um Pix. Esse Pix vai ser pré-datado, e esse pré-datado ele vai ser um produto digital que é facilmente negociável no mercado, ou seja, é facilmente comprovável, fácil porque você tem as chaves das duas partes, você tem o Pix cobrança, você tem o cedente e o sacado operando na mesma transação, e você tem também uma facilidade muito grande desse lojista que fazer uma renegociação. Se ele quiser dar um desconto, quiser cancelar um Pix, quiser fazer uma nova parcela, quiser prorrogar um prazo, que é muito comum no mercado das pequenas empresas, ele vai ter uma facilidade digital de fazer essas operações. E o Open Finance entra para a gente como uma forma de criar uma nota para a capacidade, uma estimativa de liquidação deste recebível. Ou seja, eu tenho aqui o Open Finance tanto do distribuidor, do pequeno distribuidor, quanto o Open Finance do pequeno estabelecimento comprador, e com essas duas informações de fluxo de caixa dos últimos 12 meses e dali para frente, os próximos 12 meses desses dois estabelecimentos, a gente consegue estabelecer um rating muito preciso da probabilidade de quitação dessa parcela. Somadas essas duas coisas, a gente registra uma NFT. E aí, por que NFT, né? Então, a Adland se propõe a trazer uma visão de crédito descentralizado. Descentralizado pressupõe anonimidade, e descentralizado também pressupõe indireção, né? Então, você tem pessoas que estão emprestando para quem elas não conhecem. A gente precisa trazer credibilidade. E aí que entra a NFT que a Adland propõe, de colocar o Open Finance como um motor de rating dessa operação específica para cada uma das parcelas, né? E o Pix como um instrumento de garantia de liquidação deste recebível. Com esses dois aparatos, a gente constrói um contrato digital, né? Uma NFT, uma Financial NFT nada mais é do que um código de computador, ou seja, um smart contract. E esse smart contract vai ter as propriedades deste recebível, ou seja, ele vai dizer a nota desse recebível, não só no dia em que ele foi originado, mas ao longo da vida, até o dia da liquidação. Então isso transforma esse ativo em algo negociável no mercado de finanças descentralizadas, onde a gente vai deslocar, de certa forma,
a origem dos fundos para esse tipo para antecipação desse tipo de operação. Então, o objetivo aqui da The Land é ofertar para o mercado de investidores da economia descentralizada um ativo que vai se transformar numa antecipação para aquele lojista que não teria liquidez. Né? Então ele passa a ter liquidez desse recebível que ele faz hoje parcelado, e com essa liquidez ele pode comprar mais estoques, pode reduzir seus custos, pode dar talvez até mais prazo para o seu comprador e melhorar a sua capacidade de geração de negócios. Né? E a proposta da The Land é construir esse fundo antecipador. Esse fundo antecipador ele é composto de um pool de liquidez, né, um liquidity pool, e o que a gente chama de loan fund ou de fundo antecipador que detém esses ativos que são as parcelas PIX que serão antecipadas. Uma cota desse fundo pode ser negociada, de fato, no mercado secundário e trazer liquidez para os investidores desse fundo creditório. Aí eu vou demonstrar agora um pouquinho para vocês, num vídeo rápido, o que a gente desenvolveu durante o Lift. Tá? Então aqui é um exemplo um pouquinho mais detalhado do que a gente desenvolveu durante o Lift. A gente já desenvolveu todo o aparato de software que faz essa jornada, né, desde a originação do recebível até a aprovação dos contratos. Toda a jornada feita via WhatsApp, para o lojista não precisar instalar nenhum aplicativo, não precisar instalar um sistema dentro da sua loja. Ele acessa via web e via WhatsApp ele interage com o seu comprador. E aqui vai o vídeo. Então, do lado esquerdo da tela, você tem o lojista operando e do lado direito o comprador. Né? Então, do lado esquerdo, o lojista está pedindo o CPF e telefone e a instituição bancária do comprador. O comprador recebe ali o WhatsApp. No WhatsApp ele já vai fazer a confirmação aqui de acordo, respeitando a LGPD, de que ele vai compartilhar os seus dados de Open Finance para a finalidade de avaliação de crédito. Né? Então ele tem o documento dentro do próprio WhatsApp, ele não precisa sair do ambiente que ele já está familiarizado, do aplicativo que ele já tem no seu celular. Com esse de acordo, ele vai receber o link aqui da solicitação de Open Finance. Então, durante a jornada de compra, ele já faz o consentimento dele de Open Finance. Aqui ele está fazendo a prova de posse do telefone, né, como manda o regulamento. Aí ele entra num banco, onde ele detém a conta, e traz os dados de transações dessa conta. Realizado o Open Finance, agora a gente já tem as informações necessárias para fazer a análise de capacidade financeira. Então, além daquela informação reputacional que hoje os grandes birôs já oferecem para esses lojistas, agora ele tem também uma visão de capacidade de caixa. Né? Então, o modelo da The Land, ele faz uma avaliação aqui da capacidade de caixa desse comprador, já aprova o número de parcelas PIX que vão ser realizadas, gera um contrato, ou seja, o equivalente a uma CCB digital, e registra isso também na blockchain. Tudo que está sendo feito aqui em cima do WhatsApp, ele é registrado na blockchain para dar rastreabilidade deste recebível. E agora o lojista tem do lado dele as informações de Open Finance desse cliente e dos recebíveis originados para esse cliente. Ou seja, ele pode acompanhar não só a carteira de recebíveis que ele tem com os PIX, que ele vai passar agora a operar ao invés dos boletos, mas ele tem também a saúde financeira dessa carteira. Ele sabe quanto que ele está alavancado, se ele está correndo algum risco, se algum cliente mudou de comportamento financeiro depois de tomar o crédito. Então ele tem uma série de vantagens de monitoramento aqui que antes ele não tinha com os dados tradicionais de mercado. Né? Ele conseguia no máximo fazer um monitoramento reputacional desse cliente. Agora ele consegue fazer um monitoramento de caixa efetivo e gerando ali uma eficiência maior para ele na tomada de decisão. Se ele estica mais os prazos, se ele encolhe o prazo, se ele vai aumentar a capacidade dele de cobrança desses recebíveis. Então ele ganha uma capacidade de gestão e aí com a ferramenta da The Land ele ganha o apoio digital sem ter que fazer a instalação de nenhum software. A gente, de maneira muito simplista, é como se ele instalasse um sistema de gestão de caixa, onde o back-end do sistema de caixa dele é a própria conta corrente usando o Open Finance, ou seja, ele não precisa usar nada do que ele já tem dentro de casa. Aqui está demonstrando um pouco na blockchain exatamente o smart contract que é gerado com todas as informações do recebível que ele originou para dar garantia para os compradores desses recebíveis. Esse é o sistema. Então, de maneira geral, a gente fez aqui no Lift algumas evoluções, né? O projeto nosso, Lift, era um projeto mais simples do que esse que a gente trouxe hoje aqui. De lá para cá a gente já evoluiu bastante. Mas, basicamente, a gente evoluiu jornadas conversacionais, a gestão dos recebíveis, os analytics para a mesa de crédito, baseados nos dados de Open Finance, os modelos de classificação de perfil de renda, que são super importantes aqui, né? Identificar se uma entrada de dinheiro numa conta é geração de caixa ou não, né? Ou se é um resgate, por exemplo, de um investimento. E, por último, uma evolução no painel de gestão dos recebíveis. Maravilha. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafael.